Olá, amigos, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tayane, sou a mamãe do Arthur. O Arthur é um autista de 4 anos. E para quem é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E hoje, o que eu quero estar conversando com vocês é sobre uma pergunta que me fizeram. Como é ser mãe de uma criança autista? Eu vou estar dividindo com vocês um pouquinho da minha história. Meu sonho sempre foi de ser mãe. E eu tive muitas complicações para poder engravidar. Tive que fazer tratamento, tomar uma série de remédio. Eu tive 2 abortos espontâneos. Então foi muito difícil. Tive uma gravidez diferente da gravidez que eu esperava, por ter demorado tanto tempo, né? Eu pensei que a minha gravidez ia ser ótima e não foi. Tive muitas complicações na gravidez, sangramento, tive que ficar em repouso absoluto, porque 2 vezes eu já quase perdi, né, o Arthur. Então o médico deixou em repouso absoluto desde o início da gravidez até o final. Tomei muito medicamento, muitas injeções. Então, assim, foi uma gravidez muito complicada. E quando o Arthur nasceu, foi super tranquilo. O Arthur nasceu super bem, não precisou ficar internado. Então eu achei que já estava tudo normal. Eu ainda não esperava o que estava por vir. E como toda mãe, eu comecei a idealizar, né, uma maternidade totalmente diferente do que é que eu vivo hoje. Eu comecei a pensar nos seus passinhos, na sua primeira comidinha, nas falas, tudo isso que as mães, né, já começam a pensar ali para a criança. E quando a gente recebe esse diagnóstico ele mexe com qualquer mãe, porque nenhuma mãe ela idealiza ter uma criança autista ou uma criança com outras necessidades especiais, nada disso. Toda mãe ela já sonha, já faz seus planos de outro jeito. Então, assim, o diagnóstico pra gente é muito difícil. Eu sofri bastante no início, sofri muito, porque eu já demorei, né, para engravidar, como eu falei no vídeo, já tive muitas complicações. Então, quando o Arthur nasceu, que eu vi que já estava tudo certinho, né, que ele não ia precisar usar nada, que ele não nasceu com nada, então, para mim já estava tudo dentro do normal. E quando eu recebo esse diagnóstico ele não só muda, né, a vida do Arthur, mas também ele muda as nossas vidas. E ser mãe de uma criança autista não é fácil. E depois desse diagnóstico, muitas mães tem umas que entram em depressão por não saber lidar com a situação, porque é difícil, é difícil. E outras têm vergonha de falar que o filho é autista, por não aceitar. A aceitação do diagnóstico também é complicado. No início é tudo muito difícil. Eu sei porque eu passei por isso. Eu não queria aceitar que meu filho fosse autista. Eu queria que fosse um erro. Depois o médico ia falar, não, não é nada disso. Então a aceitação é muito complicado. Porque a gente sabe que a nossa vida não vai ser da forma que a gente sonhou, que a gente planejou. Vai ser totalmente diferente. A gente vai ter que mudar muitas coisas,
Tem muitas mães que abrem mão, né, dos seus sonhos, do seu futuro, trabalho, para viver para aquela criança. Então, a maternidade atípica não é fácil, é muito difícil. E eu sei porque eu vivo isso. Então, eu posso dizer para vocês com toda a verdade que essa maternidade é uma maternidade que requer muita ajuda. E o autismo, ele não vem com uma bula onde a gente pode ver o que é para fazer, as reações que vai ter, nada disso. Ele é autista e a gente vem com ele para casa e se vira. E tem que lidar no dia a dia. E é como a gente fala, é uma caixinha de surpresas. Todo dia tem uma novidade. E como a gente às vezes não conhece o autismo, não sabemos assim, de forma como lidar por não entender. No início do diagnóstico eu fiquei muito perdida, eu não sabia, né, de fato o que era o autismo e eu fiquei super perdida, mas tive que estudar, tive que pesquisar, tive que buscar ajuda para poder entender, porque cada dia meu filho apresentava uma coisa diferente, eu ficava com medo do que estava acontecendo com ele. E eu tenho certeza que quase todas as mães de uma criança autista já pensou, e se meu filho não fosse autista, seria totalmente diferente, eu não ia precisar passar por isso que eu tô passando, porque a mãe da criança autista, ela já deixa de viver a própria vida para viver a vida da criança, porque é terapia, é médico, é isso, é aquilo. E como eu sempre falo, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem a criança e é a mãe que tem que entender. E eu já ouvi muitos relatos de muitas mães que quando pegou o diagnóstico do filho, o pai simplesmente abandonou. Deixou aquela mãe se virar sozinha e a mãe teve que dar o jeito, teve que ir à luta, porque não pode parar, porque a criança precisa, né, da mãe. E ela, além de estar sofrendo, né, com a descoberta de um diagnóstico, ainda tem que sofrer porque o pai abandonou ela com a criança. E não pensa que ser mãe de uma criança autista, que essa mãe ela já pensou em desistir de tudo. Porque não, essa mãe já pensou em desistir, essa mãe ela sofre, muitas das vezes, como eu sempre falo em alguns vídeos meus, porque é um fator que eu acho assim, principal para essa mãe, que é a rede de apoio, e muitas das vezes essa mãe não tem. Então isso afeta muito a mente dessa mãe e prejudica, porque essa mãe ela não tem com quem conversar, ela não tem para quem se expressar, ela não tem um carinho, ela não tem um amor. Então isso afeta muito essa mãe. E acaba, né, que essa mãe, ela às vezes acaba pensando em desistir. A depressão bate as portas. A mãe é a fortaleza toda dessa criança. Porque muitas mães, infelizmente, não têm com quem contar. Muitas das vezes, essa criança não tem um pai, não tem os tios que possam ajudar, não tem os avós. Muitas das vezes, amigos acham que não sabe lidar com a criança, não vai poder pegar a criança para dar um passeio. É aqueles convites de aniversário que não chega para essa mãe. Os amiguinhos na escola que talvez não querem brincar. É o olhar de julgamento para essa criança. É o preconceito que a gente vive quase todos os dias. É a falta de oportunidade que muitas dessas crianças têm. Luta por essa criança. A mãe. Quando a gente fala na maternidade especial, é algo que ninguém vê.
É uma maternidade que ninguém quer e muitos têm até medo de falar sobre essa maternidade. Ser mãe de uma criança autista, apesar de não ser fácil, nos mostra a força que nem a gente sabia que a gente tinha. Nos faz acordar, nos faz ver o mundo com outros olhos, com outros pensamentos, com outros tipos de ideias. Viver a maternidade atípica. Tem momentos que dá vontade de sair correndo por aí sem rumo e não voltar mais. É aquele grito, tá aí calado e a gente não consegue pôr pra fora. É uma dor na alma que a gente não entende. Essa é a maternidade atípica. Porque é tudo de uma forma e acontece totalmente da forma que a gente não planejou. E muitas dessas mães não aguentam a pressão, baixa a depressão, o sofrimento, a angústia, tudo isso. Porque ser mãe de uma criança autista não é apenas só ser mãe. É ser mãe, é ser psicólogo, é ser fono, é ser tudo. A maternidade atípica, muitas das vezes, não tem como explicar essa maternidade, porque só quem vive sabe o que realmente é. Só quem sente na pele, que está ali no dia a dia, que entende a verdadeira maternidade atípica. Você que conhece alguma mãe que tenha um filho especial, que tal você ligar para essa mãe, mandar uma mensagem, convidar essa mãe para sair, convidar essa mãe para ir na sua casa, levar a criança, ou você tentar levar a criança para passear, porque inclusão não é um favor, é um processo de melhora do mundo para todos. É você saber respeitar a diferença dos outros e saber que nem todo mundo é igual. E é isso que eu quero passar para vocês, um pouco, né, dessa maternidade aí atípica, porque se eu fosse falar realmente tudo da maternidade, a gente ia ficar aqui horas e horas falando, e eu tentei resumir um pouquinho dessa maternidade. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque aqui eu pude falar um pouco, né, sobre a maternidade atípica. E para quem tinha alguma dúvida, eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.